Olá, meus amigos, boa noite a todos. Deixa eu ajeitar aqui o telefone, a câmera, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, pessoal, peraí. Melhorou? Melhorou. Olá, olá, olá. Mas, Gabriel, hoje não é... O celular tá tocando aqui da minha esposa e ela não está em casa. Hoje não é quarta-feira? Mas hoje eu resolvi antecipar o grupo de estudo para hoje. Por quê? Porque amanhã é quinta-feira, que tradicionalmente é o dia do grupo de estudo, né? Dani Laurent, boa noite. Mas amanhã eu não sei se eu vou ter sinal de internet onde eu estarei para atender a vocês, para fazer o grupo de estudo. Então, eu resolvi, preocupado com vocês, café com penal, grande escolha, boa noite. Preocupado com vocês, para não perdermos o grupo semanal, eu resolvi antecipar para hoje. Ah, mas Gabriel, e quem não sabe que foi hoje vai entrar amanhã? Vai pegar na reprise, problema nenhum. Só não vamos interagir ao vivo, mas estará lá, tá bem? Vamos lá. Amigos, o tema de hoje é um tema curto, não vai levar os 30 minutos, mas o importante aqui não é o tempo que se leva. Tô mais magro, você acha, Gabriela? Acho que eu cortei o cabelo, né? O importante não é o tempo que se leva, é o conteúdo da coisa. E eu sempre gosto de fazer uma coisa com vocês, de passar para vocês o porquê das coisas. Porque você vai ler no artigo 2º, parágrafo 2º do CPP, que nos crimes de lavagem de dinheiro, o acusado que não comparecer, não constitui advogado, né? Ele será citado por edital e o processo seguirá com nomeação de defensor dativo. Estou lendo ali a lei. Ok, isso aí todo mundo sabe, mas eu vou te dizer o porquê isso é assim, como era antes e por que a alteração, tá? Muito bem, então vamos lá, meus amigos. A lei de lavagem de dinheiro, no artigo 2º, parágrafo 2º, tinha a seguinte redação originária. Atenção. Nos processos por crime previstos nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do CPP. Entendamos. O artigo 366 do CPP fala o seguinte: se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo fica suspenso e suspende-se também o prazo prescricional. Vamos entender o artigo 366 e o porquê de ele dizer isso. No processo civil, o processo pode seguir sem a presença do réu se Gabriel ajuiza uma ação contra Bruno Zampier de indenização por danos morais e materiais. O Bruno Zampier não comparece aos autos. Ele é citado, mas não comparece. Bom, citou, não compareceu, decreta revelia, não é? Bom, ainda que ele não seja encontrado, e preste atenção, ainda que ele não seja encontrado, será determinada a sua citação por edital. É uma citação fictícia, não é? Mas citou por edital, ok, há uma presunção de que ele, e o processo prossegue. Amigos, no processo penal isso não acontece. Cuidado com isso. No processo penal, nenhum processo prossegue sem defesa. Em outras palavras, nenhum processo prosseguirá sem a defesa técnica do acusado, sem a defesa pessoal do acusado, ou sem a defesa técnica do defensor público ou privado. Nenhum processo criminal prossegue sem defesa. Até aqui estamos entendidos? Essa é a premissa que vamos fixar. Se é verdade que nenhum processo criminal prossegue sem defesa, e realmente é, o que se fazer quando o réu é citado por edital? Ora, se é citado por edital, vai que se dá uma sorte dele ler o edital e comparecer aos autos com o advogado. Ou então, de outro giro, se não foi encontrado, foi citado por edital. Ele não comparece aos autos e não constitui advogado. Então a pergunta é: se ele não comparece aos autos e não constitui advogado, não há defesa. O processo prossegue? Não, pelo que eu acabei de falar para vocês. Se o processo não pode prosseguir, criou-se o artigo 366 do CPP, lá atrás. Se o réu, citado por edital, não comparecer e nem constituir advogado, o processo fica suspenso e se suspende também a prescrição. Ok? Simples assim.
Tem prazo máximo? Tem, se eu não me engano, súmula 415 do STJ, por ali, tá? Mas enfim. E aí, ok, é uma norma que vem a atender à ampla defesa, ao contraditório, à presunção de inocência, etc. Muito bem. 1998, Lei de Lavagem de Dinheiro. Naquela época, entendeu o legislador, o réu por lavagem de dinheiro não merece o benefício de ter o processo suspenso. Se ele não comparecer nem mandar advogado aos autos, o problema é dele. O processo vai prosseguir até a sua condenação no final. Entendeu o legislador que permitir a suspensão do processo para o réu de lavagem seria conceder-lhe um benefício indevido, seria um prêmio ao réu, porque o réu se esconde, cita por edital, era só ele não comparecer aos autos e nem constituir advogado que se suspenderia o processo. E aí seria um benefício para o réu. O legislador, não. O que fez? No artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Lavagem, falou assim, no processo por crime previsto nesta lei, não se aplica o disposto no artigo 366 do CPP. Não é essa redação que está no seu código hoje, não. Essa redação é antiga. Eu vou repetir. Professor Alessandro Pinage, sigam esse cara que é um grande professor administrativo. Eu vou repetir a redação antiga. Repito, não é a que está na sua lei. Nos processos por crimes previstos nesta lei de lavagem, não se aplica o artigo 366 do CPP. Então, cita por edital. Se o réu não comparece, nem constitui advogado, o processo prossegue. E está satisfeito da vontade do legislador em não, aspas, beneficiar, premiar o acusado de lavagem. Muito bem. E aí a doutrina sempre se debateu. Que absurdo! Como é que pode no processo penal brasileiro... Um abraço, Alessandro. Como é que pode no processo penal brasileiro, independentemente do crime praticado, um processo prosseguir sem defesa? Como é que pode, no processo penal brasileiro, não se aplicar o artigo 366 do CPP? E aí, depois de muitos anos de crítica, o legislador, em 2012, por meio da Lei 12.683/2012, aquela lei que alterou a Lei de Lavagem, inclusive transformou-a numa lei de terceira geração, revogando o rol do inciso do artigo 1º, né? Essa lei falou assim, o legislador, ok, vamos atender às críticas e aos anseios da doutrina crítica. Vamos encontrar o meio termo, nem tanto lá, nem tanto cá. Realmente é atécnico e é uma coisa, um escândalo, permitir que um processo criminal prossiga sem defesa. Tá bem? Então, qual foi a solução intermediária que o legislador encontrou para agradar a gregos e a troianos? Escreveu assim, no processo, por crime previsto nesta lei, não se aplica o artigo 366 do CPP. Até aqui está igual. Ou seja, se o réu, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, o processo não será suspenso. Vírgula. Devendo o acusado que não comparecer nem constituir advogado ser citado por edital. Ok. Prosseguindo o feito até o julgamento, com a nomeação de defensor dativo. Sacou? Ou seja, a solução foi essa, e foi positiva, né? Eu não vou penalizar para a defesa do réu, porque ele foi citado por edital e não compareceu nem constituir advogado. O processo vai seguir como quer o legislador, mas não mais prosseguirá sem, ao menos, defesa técnica. O processo prossegue, porém, é nomeado um defensor dativo para que se garanta ao réu a defesa técnica. Onde houver, nomeia-se a defensoria pública. Perceberam isso? Tudo bem? Então, essa foi a solução do legislador em agradar a gregos e a troianos. Realmente se manteve o que estava na lei antes da redação nova, de que não se aplica o 366 do CPP, porque seria realmente um prêmio para o acusado suspender o processo. Ok. Entretanto, ele não vai seguir sem defesa, não. Tá? Por quê? Porque o processo vai prosseguir, realmente não se aplica o artigo 366, mas se nomeia para aquele réu faltoso um defensor.
Onde houver defensoria pública, nomeia-se um defensor público. Onde não houver, nomeia-se um defensor dativo. Meus amigos, compreenderam isso? Tá bem? Essa é a ideia que está, toda a ideia que está por trás do artigo 366, parágrafo 2º, 366, do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei de Lavagem de Dinheiro. Tá bem? Ok? Muito bem, senhores. Bom, foi curtinho, porque o tema é curtinho, né? Mas eu queria trazer para vocês a dogmática e a história por trás da lei. E aí o mais importante de tudo é que você vai ler o que está lá, eu sei que você vai ler e vai entender, mas eu quero que você entenda o porquê disso tudo. Tudo bem? Daniel Abibi. Um abraço. Vamos lá, Bruno, Tatiana Mendes. Vamos lá. Gabriel, e o material que você falou de lei de drogas? Está na minha postagem dessa semana. Pega lá uma postagem, eu botei o link, você copia o link no navegador, dá o enter e vai aparecer lá. Tá? Tudo bem? Meus amigos, isso é o que tinha para tratar com vocês sobre o tema de hoje, que é a lei de lavagem de dinheiro. Um abraço, até o próximo encontro e semana que vem segue o grupo de estudos. Tchau.